Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Daqui do meu canal. Eu vim aqui trazer o quadro Papo Sério com vocês. Galera, esse quadro é onde eu trago temas um pouco mais complexos e um pouco mais sofisticado pra gente debater, pra gente conhecer, entendeu? E eu já fiz um vídeo a respeito de saúde mental no quadro Papo Sério do canal, então não deixe de conferir também. Eu vou ver se eu deixo na descrição para vocês ver esse vídeo que também é super importante. E também já quero deixar avisado que apoie o coletivo Soberana, que é um pessoal que é bem informado, que eles são formados na área de política, sociologia, filosofia e que eles têm bastante a agregar para vocês. Vamos lá, qual é o tema de hoje? Galera, democracia. Democracia na filosofia e em si, ela, na parte puritana do que ela deveria ser, ela hoje não é a ideal forma de governo. Aí você fala assim, como assim, Davis? Por que você está falando isso? Bom, eu quero compartilhar uma leitura que eu já fiz há muito tempo sobre este livro, aqui ó, se chama A República de Platão. Aqui são trechos e assim, tipo como se fosse uma conversa, né? A respeito de uma forma ideal de governo. E qual que é o problema nos dias atuais, onde eu vejo o problema da democracia? Democracia, o poder emergir do povo, o poder do povo, onde o voto de todo mundo conta, né? Onde o voto seja do pequeno para o mais forte, todo mundo vai contar. E é o poder emergir do povo mesmo. Mas onde que isso se torna uma problemática, na minha opinião? Se torna uma problemática numa sociedade, por exemplo, como a nossa. Essa sociedade atual brasileira, ela não atende os critérios correspondentes a uma democracia. Por que eu digo isso? Por conta da ditadura do capital. Davidson, como assim ditadura do capital? Muito simples, gente. Se você parar para pensar, a divisão dos poderes, Montesquieu, lembra de Montesquieu? A divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nesses três poderes, você vê o legislativo completamente na mão dos grandes barões da indústria, seja do agro, seja da bancada do boi, ou seja de grandes latifundiários. E aí você tem um dispositivo constitucional que é claro, é muito claro e específico, falando sobre reforma agrária, e nunca teve a reforma agrária no Brasil. E o único presidente que uma vez ousou falar em reforma agrária no país, o que aconteceu com ele? O golpe de 64, né? Que foi, eu estou falando aqui do João Goulart, né? Então, será que a democracia um sistema de fato ideal? Porque muitos sociólogos ou filósofos ou professores, eles dizem que a gente não tem que questionar a democracia, mas sim procurar melhorá-la, adaptá-la para o contexto, para o cenário. E aí eu trago reflexões históricas. Se você parar para pensar, a Prússia dividida naquele tempo não tinha como se tornar a potência que Bismarck a tornou ela. Bismarck tornou a Prússia, olha isso, presta bastante atenção, numa potência que botou a Europa de joelhos. Bismarck fez isso, que para quem não sabe isso é a Alemanha, né? Que a Alemanha, para quem não sabe, antigamente era dividida na antiga Prússia, né? Tinha vários povoados ali, né, que eram tudo separado. E aí com mão de ferro, ele era extremamente estadista, conseguiu fazer a Prússia se tornar uma grande potência na guerra franco-prussiana, né? Então, isso já aconteceu outras vezes também. Por exemplo, políticas de mão de ferro que a China mesmo, a grande potência atual, fez, onde é um estado forte, um estado que intervém, é um estado que planeja, é um estado que direciona. Então, assim, não tem muito o que falar sobre a questão da oposição, entendeu? Então, para pensar o seguinte: se eu tenho um projeto e eu quero que o projeto vá adiante, é complicado eu falar em oposição, porque essa oposição sempre atrapalha, tá entendendo?
Aí você fala assim, tá, mas e aí o problema da concentração de poder? De fato, esse é um problema. Seria um problema que vários teóricos, juristas e filósofos tentaram resolver, mesmo aqui em A República, né, de Platão, eles falam de uma sociedade ideal, né, onde o cidadão conta como um ser ativo na política. Isso de fato eu não tenho essa resposta. Eu não saberia como fazer com a questão da concentração de poder, mas que a democracia ela já está concentrada em poder dos grandes tubarões da economia, isso é fato, isso está claro. É só você fazer se você fizer uma análise mais singela, uma análise assim de fato da estrutura social, é batata, não tem como fugir disso. Então, esse ponto fica elas por elas, na minha opinião. E é isso que eu tenho assim, a dizer, essa reflexão que eu tenho a respeito da democracia, entendeu? O porquê que ela é tão frágil, o porquê que ela sempre está à mercê, ela sempre está à disposição do mais forte, entendeu? Por exemplo, você vê partidos políticos sendo apoiados, sendo financiados pelas bancadas mais fortes ali do Congresso ali. Sempre quem manda e desmanda é sempre o poder econômico, né? E como eu citei a questão da reforma agrária, é um problema, entendeu? Eu não ainda acho que a democracia ela está no nível aceitável. Eu acho que na verdade ela é um sistema que não dá mais, entendeu? É lógico que a gente não fala em ditadura, né? Mas se eu fosse defender uma, eu falaria a ditadura do proletariado, né? Porque o proletariado com certeza tem mais vontade do povo envolvido e não interesses econômicos estrangeiros ou interesses de classe emergente, não, de classes altas, né? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? E deixe sua opinião para saber se você acredita que a democracia é um sistema de governo que é top. Se você está vendo esse progresso da China hoje, eles fazendo até reator de tório, né? Fazendo reatores de energia limpa, e o socialismo de mercado deles funciona. Diz aí a sua opinião. Eu gosto muito de debater, trocar ideias mesmo. E hoje eu quis trazer essa reflexão da democracia, porque é onde eu vejo a maior falha no sistema atual, pelo menos nosso, e não só nosso, assim, da maioria das democracias liberais ao redor do mundo. Realmente é um grande problema. A gente vê nações hegemônicas colocando outras nações de joelhos, fazendo se tornar nações subalternas, seja com políticas de desgoelamento fiscal, de políticas de tarifárias e etc, né? A lei do mais forte sempre prevalece, infelizmente, isso que acontece. Deixe seu comentário e não esqueçam de conferir os canais do pessoal do Soberana. Tem um site, pesquisa aí, soberana.com.br, que isso aqui, gente, assim, praticamente a opinião. Tudo bem, eu sou formado em Direito, mas assim, é só uma opinião. Tem muitas pessoas aí na área que são tops mesmo, que eles vão dar, assim, um resumo para vocês top de qualidade. Então deixe seu comentário, não esquece de deixar seu like, curtir o vídeo, e é isso, e tamo junto. É nóis.